Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e na nossa videoaula de hoje nós vamos discutir o conceito de dialética. Eu estou retirando esse conceito do Dicionário Crítico de Sociologia, editado pelo Raymond Boudon e do François Bourricot. Eu trabalho aqui com a segunda impressão da segunda edição da editora Ática, de São Paulo. Bom, escrevem os autores, né? A história oficial da noção de dialética no sentido moderno da palavra começa com Kant. Porém, é principalmente a partir de Hegel e depois dele, sobretudo de Marx, que ela conhece uma fortuna considerável e assume uma significação que diz respeito diretamente às ciências sociais. Tanto em Hegel como em Marx, a noção de dialética e a noção de contradição que a acompanha são incontestavelmente polissêmicas. Em ambos os casos, porém, designam, à parte as diferenças entre os dois autores, resumida na oposição tradicional entre o idealismo de Hegel e o materialismo de Marx, uma intuição de uma importância fundamental na análise dos fenômenos sociais, ou seja, que os agentes sociais podem, pelo próprio fato de terem um objetivo, contribuir para provocar um estado de coisas distintos do objetivo buscado e eventualmente contraditório com ele. Na dialética do senhor e do escravo, na Fenomenologia do Espírito, é uma obra de Georg Hegel, o senhor deseja ser reconhecido como senhor pelo escravo, mas, por isso mesmo, reconhece a humanidade do escravo e, por conseguinte, a identidade do senhor e a do escravo. A lei da baixa tendencial da taxa de lucro, que aparece no terceiro livro do Capital, é um outro caso clássico. Estando em situação de concorrência uns em relação aos outros, os capitalistas têm interesse em procurar constantemente melhorar a produtividade de suas empresas. Contudo, fazendo isso, contribuem para destruir a base a partir da qual o lucro é constituído, segundo a teoria marxista, já que assim reduzem em parte do trabalho nos fatores de produção. Reduzem a parte do trabalho dos fatores de produção. Bom, vamos entender aqui esse momento de abertura do texto aqui. Primeiro, a palavra dialética é uma palavra de origem grega. Ela significa, em último caso, de uma maneira bem simplória, seria a ideia de que toda resposta já está embutida na pergunta. Quer dizer, uma verdadeira pergunta é aquela que já pressupõe uma resposta, tá? Que já está dada dentro dos seus próprios dizeres. Com o passar dos séculos, tá? Aí vem no século XVIII, Kant ele volta isso em discussão, e aí a dialética vai ganhar, vai escapar dos debates filosóficos e vai ganhar as ciências sociais a partir dos argumentos de Hegel e de Marx. E aí vamos pensar, tá? Vamos lembrar mais ou menos a estrutura da dialética em Hegel e, consequentemente, em Karl Marx. Para Hegel, é Hegel que vai criar esse modelo, a ideia de que a dialética possui uma tese, ou como é que ela funciona, perdão? Ela possui uma tese, há uma antítese e uma síntese na sequência. Ou seja, há uma afirmação, essa afirmação ela gera uma contradição qualquer que nega essa afirmação, que seria a antítese, e consequentemente há um resultado final desse processo. Em Georg Hegel, a tese ela é sempre uma ideia, daí a definição de que os autores até chamam aqui a atenção para o idealismo de Hegel. A antítese seriam as condições materiais, em último caso, quer dizer, a assim denominada realidade, e a síntese desse choque entre as ideias e as condições delas se materializarem, tá, seria o quê? Um novo conjunto de ideias, né? Em Marx o processo se repete, só que agora o que define a tese seriam as condições materiais. A antítese, as ideias contrárias e a impossibilidade teórica ou ideológica daquilo se realizar, e a síntese, novas condições materiais que se reproduzem. No caso aqui dos exemplos citados pelos autores, a Fenomenologia do Espírito, de Georg Hegel, e o terceiro livro do Capital, de Karl Marx, colocam de que maneira? Vamos ao primeiro exemplo do caso de Hegel. Eu tenho o senhor e tenho o escravo. Ora, por definição, a figura do escravo é aquela que é destituída de humanidade. Ele se transforma, ele é transformado, melhor, em coisa. Ora, só que qual é a grande discussão que Hegel nos apresenta? É que na medida em que esse senhor ele deseja
que seu escravo reconheça nele, senhor, algum grau de autoridade, né, e proprietário daquela coisa que seria o escravo, há uma contradição gerada. Por quê? Porque para que efetivamente o escravo tenha essa consciência, só se ele deixar de ser coisa e passar a ser humano. Ora, uma coisa, um objeto, ele não tem capacidade de reflexão. Então, o que acaba acontecendo? Aí se gera a contradição. Por quê? Porque para que eu possa, para que aquele senhor possa efetivamente ser senhor, só se o outro, que é a coisa, olhar nele e entender que ele é o proprietário. Mas para que isso aconteça, essa coisa deve deixar de ser coisa e adquirir alguma humanidade. Esse é o paradoxo do senhor e do escravo. E essa é que Hegel chama a atenção, na medida em que, se isso acontece, tá, a própria ideia de escravidão ela começa a desabar. Na medida em que, repito, o senhor só é senhor quando o escravo reconhece nele essa autoridade. E o escravo só pode reconhecer se deixar de ser escravo. Quer dizer, então, essa é a contradição e que gera o processo dialético em Hegel. No caso aqui do exemplo do terceiro livro do Capital, é que qual é o princípio básico do lucro na produção capitalista? É a mais-valia. É onde o trabalho efetivamente empregado na produção daquele objeto, daquele recurso, daquele resultado qualquer, ele é inferior ao preço vendido por aquela mesma coisa produzida. Tá? Ora, então, na medida que você precisa tornar o seu produto mais competitivo, você acaba tendo que discutir. Uma das coisas é o próprio valor do trabalho empregado. Ora, só que se isso acontece, você nega o princípio da própria mais-valia. Daí o Capital gerar a sua própria contradição, né, em termos do entendimento de Marx. Ora, só que esses dois autores, tá, que são, e por isso são autores revolucionários, porque eles vão criar um modelo metodológico que não apenas serve para gerar uma leitura da sociedade, mas até mesmo para provocar mudanças na sociedade. Vamos retornar aqui ao texto para a gente entender melhor essa discussão. Longe de ser, como quer Guvitt, um vasto cabeçalho conceptual abarcando noções heteróclitas, como as de reciprocidade das perspectivas e de implicação recíproca e de causalidade circular, a noção de dialética resume, pois em Hegel e sobretudo em Marx, uma intuição fundamental, ou seja, que alguns sistemas de interação levam os atores sociais a comportamentos geradores de consequências não pretendidas e eventualmente indesejáveis do ponto de vista deles mesmos. A estrutura desses sistemas, às vezes, é tal que, mesmo que os atores tenham consciência dos efeitos contraprodutivos de suas ações, não podem facilmente corrigi-los. O capitalista, em situação de concorrência, que renunciasse a melhorar sua produtividade, estaria condenado a si mesmo à ruína, a menos que, por milagre, seus concorrentes tomassem ao mesmo tempo a mesma decisão. Ora, o que acontece aqui, antes da gente continuar com o texto? Reparem, o interessante vamos de novo. De um lado, Hegel e Marx criam um modelo de dialética, de reflexão, em que eu não apenas como que fotografo a realidade, mas eu também percebo a mudança nessa realidade, em primeiro lugar, a ruptura e a criação de novas condições, mas também indico que esse tipo de mudança independe da consciência dos atores envolvidos, das personagens envolvidas. Repare, isso porque vamos entender aqui a importância desse argumento. Em linhas gerais, se creditava aos homens, tá, às pessoas envolvidas, como que os responsáveis pela mudança ou permanência dos acontecimentos, dos fatos históricos. Ora, quando vem Hegel e Marx, o que eles estão dizendo? Que as pessoas, mesmo que tenham consciência do problema, mesmo que tenham consciência das contradições envolvidas nos seus atos, elas não conseguem resistir a essa própria mudança.
Então, no caso de Marx e no caso de Hegel, o ser humano ele passa como que a ser refém da própria história. Né? Daí vamos lembrar uma frase conhecidíssima de Karl Marx, né? Os homens fazem a sua história, mas não fazem do jeito que querem. Quer dizer, por isso que Marx é capaz de falar numa frase dessa, porque dentro de sua concepção, a condição humana é refém da própria história humana, das condições sociais produzidas pelos homens, o mesmo valendo para Hegel. Voltando aqui ao texto. Em Hegel e Marx, como depois em Jean-Paul Sartre, a noção de dialética é infelizmente levada além dessa intuição fundamental. Os dois autores quiseram ver, nas contradições, no sentido dialético, é claro, o motor da mudança social e da história. Hegel e mais tarde Engels, Friedrich Engels, grande companheiro, grande parceiro de Marx, o seu melhor amigo, sem dúvida alguma, pretenderam universalizar as leis da dialética e estendê-las à própria natureza. Ora, hoje é evidente que se representam um papel importante na análise da mudança social, as contradições constituem apenas um caso particular. A mudança não deriva necessariamente de contradições. As contradições não são necessariamente geradoras de mudança. Além disso, Hegel e Marx adotaram uma visão excessivamente determinista da mudança da história. Ora, o que acontece aqui? Qual é a crítica que os autores aqui estão fazendo a Hegel e Marx? Em primeiro lugar, uma coisa é você constatar, a partir de uma metodologia, de que aquela metodologia ela auxilia na explicação de várias coisas. Isso é uma situação, tá? A outra situação é você generalizar isso, é dizer que aquela metodologia pode ser aplicada a qualquer condição. Né? E é isso que os autores do Dicionário Crítico de Sociologia estão chamando a atenção. Quer dizer, eu posso utilizar a dialética hegeliana para explicar várias passagens, várias condições, várias mudanças e rupturas da sociedade humana. Eu posso utilizar a dialética marxista para explicar vários fatos históricos, vários processos, várias revoluções, várias alterações. Agora, na medida em que eu pego esses mesmos modelos dialéticos e aplico a qualquer condição social, aí nessa hora eu cometo um erro. Por quê? Porque efetivamente não é toda mudança que acontece em razão das questões dialéticas, contraditórias presentes nela, como não é toda contradição que vai gerar necessariamente uma mudança. É isso que nós, como pesquisadores, devemos ter atenção. Podemos usar a dialética de ambos? Claro que sim, sem dúvida alguma. Podemos usar em qualquer condição? Creio que não. Voltemos ao texto. Assim, os exemplos da miséria da filosofia e do capital, rapidamente evocados acima, analisam a mudança social como um jogo mecânico de contradições. Mas o caráter mecânico e inexorável desse jogo é consequência de duas hipóteses contestáveis. A primeira delas supõe que a estrutura do sistema de interação que rege as relações entre capitalistas, estrutura de concorrência, é constante. E dois, supõe-se que o sistema de interação entre capitalistas de um lado e proletários do outro tem uma estrutura de jogo de soma zero. Ou seja, o que é um jogo de soma zero? É quando você, ao enfrentamento de dois elementos em clara contradição e em rota de colisão, e o resultado é simplesmente não há vitória ali. Simplesmente, ou não há vitória e não há derrota. Os dois se anulam no final das contas. Ora, a partir do momento em que se desenvolve um movimento sindical importante, a segunda proposição deixa de ser aceitável, já que o poder sindical passa a ter a capacidade de desviar uma parte do aumento da produtividade em proveito da classe operária. Do mesmo modo, a primeira hipótese deixa de ser válida a partir do momento em que se produz uma concentração que permite aos capitalistas fazerem acordos. Nos dois casos, o jogo mecânico das contradições é quebrado pelo aparecimento de inovações sociais, o poder sindical, acordos. Reciprocamente, só se pode descrever um processo evolutivo como um encadeamento de contradições se desprezar a capacidade de inovação dos sistemas sociais. Ou seja, a ideia aqui, o que os autores chamam a atenção é o seguinte: pegando o exemplo lá das relações capitalistas, e fica mais fácil de entender quando eu pego a relação entre o empresário e o trabalhador, quer dizer, entre o capitalista e o proletário, é que
Na medida em que esse proletário ele se organiza, por exemplo, sob o formato de sindicatos, esses sindicatos, curiosamente, eles funcionam como uma espécie de inovação social. E essa inovação social permite o quê? Há uma permanência maior do próprio sistema capitalista, na medida em que os sindicatos, ao defenderem ou reivindicarem determinados direitos que em tese seriam legítimos, eles acabam fazendo com que parte desse lucro, dessa mais-valia até diminua, tá? Sem que o sistema quebre. Então, curiosamente, tá? Chamam a nossa atenção os autores, percebermos que dentro do processo, por exemplo, social capitalista, o surgimento dos sindicatos é, curiosamente, um motivo, uma inovação que contribui para a permanência do próprio capitalismo, ao contrário do que poderia pensar na sua origem o próprio Karl Marx, né? Bom, e nesse sentido, os autores ainda dão um exemplo mais radical ainda. Muitas das vezes, a própria contradição ela não é geradora de conflito algum, muito ao contrário. E aí vamos retornar ao texto. Se a história da noção moderna de dialética está ligada principalmente aos nomes de Hegel e Marx, é devido sobretudo ao sucesso político do marxismo. Pois, sem que a palavra fosse empregada, as contradições da ação social foram um tema desenvolvido por numerosos autores no século XVIII, ou seja, anteriores a Hegel e Marx, né? Na Fábula das Abelhas, Mandeville se pergunta se o funcionamento harmonioso das sociedades supõe cidadãos virtuosos, isto é, respeitosos do interesse geral. Implicam as sociedades humanas, como as sociedades das abelhas, que os indivíduos sejam ciosos do bem comum? Não, responde Mandeville em um célebre teorema. São os vícios privados que fazem a virtude pública. A inveja, a vaidade, a inconstância são os motores do comércio e alimentam o espírito de invenção. A Fábula das Abelhas, de Mandeville, é um dos textos mais famosos da teoria política. E curiosamente, é que ele não usa a expressão dialética, e o Mandeville acabou sendo resgatado já no final do século XX, no final do século XIX e princípio do século XX, pelos autores da teoria e da filosofia política. Então, na época de Marx e Hegel, ele não era muito badalado, digamos assim. Mas o que escreve Mandeville? Qual era a lógica que se pensava até então? Olha, para eu ter uma sociedade boa, uma sociedade em progresso, uma sociedade claramente que se desenvolve e que é harmoniosa, só posso imaginar, diriam os autores mais costumeiros, que essas sociedades são compostas de pessoas educadas, de pessoas que estão ciosas do bem comum, pessoas que estão preocupadas que suas ações sejam sempre em prol do bem-estar de todos, do conjunto de todas as pessoas. E aí é a hora que Mandeville faz a comparação. Seriam então essas sociedades parecidas com as sociedades das abelhas, com as colmeias, onde todas as abelhas funcionam de maneira harmoniosa, né? Daí o título ser a Fábula das Abelhas. A resposta de Mandeville é não, curiosamente não. Exatamente elementos como inveja, vaidade, apenas para citar esses dois, são elementos que tornam, por exemplo, o comércio mais produtivo. E o comércio mais produtivo, maiores riquezas, maiores contatos, maiores inovações, inclusive não apenas econômicas, mas sociais. Então, necessariamente, disse Mandeville, não é a virtude particular que gera a virtude pública. Não é a pessoa ciosa do bem comum, esse único indivíduo, que vai gerar uma sociedade também pensada no bem comum. Muitas das vezes não. Muitas das vezes são atitudes que individualmente são mesquinhas, que produzem ao seu final um resultado muito bom em termos da coletividade. Daí o teorema. Os vícios privados é o que produzem as virtudes públicas. Não, ou pelo menos uma boa parte dos vícios privados. Né? Então a grande questão, quando a gente lida com o problema das contradições, depois os autores vão citar o exemplo do Adam Smith também, e de outros autores que vão discutir isso, é termos muito cuidado com a aplicação do conceito de dialética. Disse e repito, não há dúvida, tá, que esse conceito nos ajuda em muito a entender e explicar as mudanças sociais, as rupturas, as transformações. Agora devemos ter sempre também muita atenção, muito cuidado, para percebermos os momentos em que esses conceitos não poderiam ser aplicados.
É com isso que eu encerro a nossa videoaula de hoje e até uma próxima oportunidade. Até!